Respeitar os nossos limites é fundamental na nossa vida. E a nossa carreira faz parte disso. Às vezes a gente não para pensar, nos impactos sobre respeitar os nossos limites, sobre a importância de se ter a maturidade, o autoconhecimento suficientes para a gente saber quando a gente deve respeitar os nossos limites e quando a gente deve se esforçar para superar. A gente vive uma época em que parece que a gente se sacrificar, se doar ao máximo e até o esgotamento da nossa energia é visto como um sinal de força, de vigor, de crescimento e de desenvolvimento a todo custo. Mas eu quero fazer uma reflexão aqui, porque parece que a consequência disso foi que as pessoas pararam de perceber o momento em que elas deixaram de se desenvolver e começaram a passar por cima dos próprios limites, gerando um adoecimento e prejudicando várias áreas da vida: casamento, família, filhos, a própria carreira, relacionamento, amigos. Esse vídeo é muito nesse intuito, sabe? Da gente refletir, parar para pensar, da gente se sensibilizar com relação a isso. Eu tenho observado muito, sabe, durante os meus atendimentos, alguns clientes que têm trazido essa queixa que inicialmente vem como pano de fundo, mas depois, com a ampliação de consciência, a gente percebe que essa, na verdade, é uma das demandas centrais. A gente precisa voltar a ter sensibilidade, escutar os nossos valores, ouvir os sinais do nosso corpo. A gente precisa se reconectar com as nossas necessidades, saber até onde a gente pode focar no nosso desenvolvimento sem a gente se agredir. E eu quero deixar aqui a mensagem de que é sim possível a gente crescer profissionalmente de forma leve, que isso é necessário foco no que a gente realmente quer, onde a gente está disposto a chegar, precisa de planejamento e precisa de investimento de energia para que a gente possa pensar, criar, fazer os ajustes necessários, os alinhamentos necessários, porque muitas vezes essa questão dos limites envolvem outras pessoas também, Às vezes é o nosso líder, às vezes são os nossos liderados no contexto pessoal, às vezes são os nossos pais, às vezes é o nosso marido, nossa esposa, filhos. Então a gente precisa também fazer os alinhamentos com essas pessoas, que são os combinados, para que eles também possam ter consciência de até onde a gente está disposto a ir, o quanto a gente está disposto a investir e criar soluções para atingir os resultados de acordo com essa necessidade de respeito aos limites. E tem sido muito frequente mesmo nos meus atendimentos, sabe? Os meus clientes, eles trazem inicialmente essa queixa como pano de fundo, essa falta de respeito com relação aos próprios limites. Às vezes é um que aceitou fazer uma jornada de trabalho enorme, um momento que ele estava próximo à exaustão, sem falar nada para ninguém, sem pedir ajuda, ou permitiu que algumas pessoas, conversassem ou interagissem ali com ele de uma forma mais ríspida, sem posicionar o quanto isso deixava ele desconfortável, o quanto deixava descontente. Às vezes aceitou executar atividades, que não recebeu treinamento para aquilo, sem pedir nenhum tipo de orientação de como fazer, e aí depois fez, deu errado e arcou com as consequências daquilo. Enfim, aí esses são só alguns exemplos mesmo de situações básicas que podem ocorrer na rotina de qualquer profissional e que a gente precisa estar atento para que a gente possa se posicionar, para que a gente possa repensar outras estratégias, outras formas, Não precisa ser assim. E aí eu tenho acompanhado recentemente, que eu gosto um pouquinho de fofoca, de acompanhar os sites de fofoca e tal. Algumas notícias de pessoas famosas, e de acordo com a minha percepção, também estão relacionadas com essa falta de respeito aos próprios limites. Por exemplo, a Simária, da dupla Simone e Simária. Chegou num quadro de esgotamento, depois de passar por um divórcio, um problema de saúde na garganta, um cansaço que ela coloca como intransponível nas entrevistas. E mesmo assim ela ainda pegava a estrada, fazendo uma média de 30 shows por mês, de acordo com ela, considerando todos esses problemas. E aí isso acabou, na decisão de encerrar a dupla, de dar uma pausa na carreira, de se reprogramar e tudo.
Teve também o Gustavo, da dupla Dom Vitor e Gustavo, que é o irmão da Marília Mendonça, né? Que deu um boom no último ano, a dupla, né? Então, com a agenda cheia, cumpriu todos os compromissos, pegou estrada, entrou, né, naquela roda. Só que tinha um detalhe, né? O luto, ele tinha perdido a irmã recentemente, muito próximo ali à visibilidade que ele teve. Só que, aparentemente, ele não conseguiu vivenciar esse luto por causa da carga de trabalho. E aí uma hora o preço chega, né, gente? Então, recentemente ele anunciou uma parada na carreira para cuidar um pouco melhor da saúde emocional. A gente teve o Tom Brady e a Gisele Bündchen, que aparentemente eles estão se separando nesse momento, né, que eu tô gravando o vídeo. Tem burburinhos, a gente não sabe se vai voltar, se não vai, se vai separar mesmo, mas nesse momento a conversa é que eles estão se separando. Porque o atleta, ele tinha se comprometido a finalizar a carreira esse ano, porque ela sempre se dedicou aos filhos, à família e tudo, isso ficou mais sobre a responsabilidade dela. Eles combinaram que esse ano ele encerraria para que eles pudessem se dedicar à família. Ele chegou a anunciar, né, a aposentadoria e tudo, mas ele voltou atrás na decisão. Então ele não conseguiu deixar a carreira nesse momento. Parece que teve como custo, né, o casamento, a convivência dele com os filhos e tudo. Então são casos maiores que vão tomando grandes proporções. Teve o Justin Bieber também, que veio, né, recentemente no Brasil e tinha um burburinho que ele ia cancelar o show porque ele não estava bem. E aí ele acabou fazendo o show, ou seja, não respeitou os limites, e na sequência desse show ele acabou anunciando realmente a pausa na carreira e tudo. Então eu trouxe tudo isso para mostrar para vocês que a gente toma decisões de ultrapassar os nossos limites em função da nossa carreira, mas que as consequências disso elas podem ser muito sérias. E chega a ser até paradoxal, né? Conflitante, assim. A pessoa se sacrifica em função da carreira, chega a adoecer e depois precisa pausar ou até mesmo encerrar essa carreira que tanto teve um custo, né, um investimento de energia, de saúde, de tudo. Fica essa reflexão, será que eu estou investindo no meu desenvolvimento ou será que eu estou sacrificando demais os meus limites, estou ultrapassando demais? Às vezes a diferença é sutil, mas ela é assim de fundamental importância para a nossa vida, nas diversas áreas. Isso também é um mergulho, é ampliação de consciência, é autoconhecimento e é desenvolvimento. Tá bom? Eu sou Jaque Rasmussen, psicóloga, tô aqui no canal Pensando Bem para apoiar o desenvolvimento profissional e pessoal de vocês. Curte, compartilha, comenta, manda dúvidas, se quiser também compartilhar a sua história, a gente tá aqui, tá bom?